Estamos voando pelos planetas do nosso sistema solar. Passamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, vamos através do espaço escuro para além da borda do nosso mundo. Chegamos ao nosso destino. É a nuvem de Oort. É uma região hipotética em torno do sistema solar que contém milhares de asteroides e blocos de gelo. É provável que seja onde o maior cometa da história da humanidade nasceu, e agora ele está indo em direção ao Sol. O cometa Bernardinelli-Bernstein foi descoberto por acidente durante a pesquisa de energia escura. Nossos telescópios foram apontados para um espaço distante. Seu principal objetivo era aprender mais sobre como o universo estava se expandindo. Os astrônomos também queriam fazer um mapa mais detalhado do universo observável. Os cientistas analisaram mais de 80 mil imagens e encontraram um objeto em movimento. Ele estava assustadoramente perto do nosso planeta natal. Seu tamanho era de impressionantes 100 quilômetros. Isso é mais ou menos a largura do Lago Michigan. Era um cometa já ativo com uma longa cauda. Normalmente, os cometas formam uma cauda quando se aproximam do Sol. O calor da estrela aquece a superfície do cometa e materiais leves, como o gelo, começam a evaporar. Isso forma uma nuvem de vapor e poeira que se estende muito além do cometa. Mas Bernardinelli-Bernstein fica muito longe do Sol para começar a esquentar. Isso significa que sua superfície tem uma composição diferente. Pode ser monóxido de carbono sólido. Isso aumenta a luminosidade do cometa. É por isso que ele pode ser observado com telescópios na Terra. Podemos comparar o Bernardinelli-Bernstein ao maior meteorito que já caiu na Terra. Cerca de 66 milhões de anos atrás, nosso planeta foi atingido por um meteorito com cerca de 10 quilômetros de largura. Naquela época, a onda de choque da colisão percorreu a Terra várias vezes. As ondas de tsunami causadas pelo impacto foram mais altas do que os maiores arranha-céus, e a energia da explosão incendiou grandes áreas. Quase todas as criaturas vivas, incluindo dinossauros e peixes antigos, deixaram de existir. O meteorito deixou uma cratera com 3 vezes o tamanho de Manhattan. O local onde caiu era rico em enxofre. Essa substância evaporou devido ao calor anormal e formou nuvens enormes. Isso causou chuvas ácidas que caíram na Terra por várias semanas. Nosso cometa recém-descoberto é 10 vezes maior. Se estivesse voando em direção à Terra, seria perceptível a olho nu muito antes do impacto. Ele pareceria uma estrela em movimento no céu noturno. Poucos dias antes de o cometa atingir o nosso planeta, ele poderia ser visto mesmo durante o dia. Seria possível distinguir sua longa cauda também. Quando o cometa entrasse na atmosfera terrestre, ele produziria um som estrondoso tão alto que poderia ser ouvido do outro lado do planeta. Nesse ponto, o cometa começaria a esquentar devido ao atrito com o ar. Ele começaria a queimar. Incontáveis fragmentos se desprenderiam do corpo principal do meteorito e cairiam na Terra. Assim que Bernardinelli-Bernstein tocasse a superfície do planeta, veríamos um clarão tão brilhante que ofuscaria o Sol. Em uma fração de segundo, uma quantidade colossal de energia seria convertida em calor. Isso resultaria na explosão mais forte da história do nosso planeta. Ela arrancaria literalmente pedaços de chão e os jogaria no ar. A onda de choque queimaria tudo no entorno de algumas centenas de quilômetros. Ela continuaria a se espalhar em diferentes direções, quebrando e tombando árvores. Em determinado momento, alcançaria montanhas cobertas de neve e desencadearia enormes avalanches que cobririam muitos vilarejos. A onda de choque daria a volta no planeta, estilhaçando vidros em prédios em todos os continentes. As ondas de tsunami seriam tão altas que cobririam cidades costeiras inteiras. O terremoto mais forte da história romperia o solo e criaria rachaduras profundas. Após o impacto, bilhões de toneladas de poeira e cinzas subiriam pelo ar. Uma nuvem negra gigante bloquearia completamente os raios do sol. A Terra mergulharia na escuridão. Todos os detritos no ar começariam a derreter. Eles se transformariam em lava líquida e voltariam à superfície, causando ainda mais danos. As cinzas e a poeira no ar cobririam o Sol por mais alguns meses. Durante esse tempo, a temperatura na Terra cairia vários graus. Mesmo que estivessem escondidas em abrigos e bunkers profundos, as pessoas, assim como todos os outros organismos vivos do planeta, dificilmente sobreviveriam a esse acontecimento. Felizmente, o Bernardinelli-Bernstein não vai se aproximar da Terra. No momento, o cometa está a cerca de 20 unidades astronômicas de distância do Sol, o que equivale a 20 vezes a distância da Terra até o Sol. Isso significa que o cometa em breve cruzará a órbita de Urano. Em 2031, ele estará a 11 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso é nos arredores da órbita de Saturno.
Isso será o mais próximo que Bernardinelli Bernstein chegará do Sol. Em seguida, ele começará seu voo de volta para a borda do Sistema Solar. Mas o cometa está fadado a retornar novamente. Ele se afastará do Sol e diminuirá a velocidade até que a gravidade da estrela o empurre de volta. Então, o cometa fará outro círculo ao redor do nosso Sistema Solar, mas isso levará cerca de 3 milhões de anos. No momento, temos outros meteoritos com que nos preocupar. Por exemplo, o 3200 Phaethonte. Ele cruza as órbitas de Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Então ele passa ao redor do Sol e volta. Esse ciclo leva cerca de 523 dias, e então tudo recomeça. Esse meteorito é considerado potencialmente perigoso, pois cruza a órbita da Terra a 7,5 distâncias entre a Lua e a Terra. Durante uma de suas últimas aproximações do nosso planeta, esse bloco de rocha de 6 km de largura encheu nosso planeta de pequenos meteoros. Como o asteroide passa frequentemente pelo Sol, sua superfície provavelmente se parecerá com o fundo seco de um pântano de lama. Ele é coberto de escamas e rachaduras. Ao passar pela Terra, essas escamas se rompem e causam chuvas de meteoros. Mas o maior asteroide potencialmente perigoso é o 1999 JM8. Ele tem o tamanho aproximado de 77 campos de futebol e passa pela Terra a 9 distâncias lunares. Sua menor aproximação do nosso planeta acontecerá em agosto de 2137. Se esse meteorito atingisse a Terra, um continente inteiro poderia ser destruído. O resto do mundo teria tsunamis gigantescos, mas sobreviveria ao acontecimento. Então, naturalmente, os cientistas estão pensando em maneiras de proteger o planeta de tal desastre. A primeira solução é um Big Bang controlado. Uma das leis da física diz que se você aplicar alguma força em uma direção, ela causará uma reação na direção oposta. Portanto, se detectarmos um asteroide prestes a colidir com a Terra, precisaremos enviar um foguete na direção dele. Dessa forma, produziremos uma explosão controlada, não dentro, mas logo acima da superfície do corpo celeste. A explosão será direcionada para cima e o asteroide se deslocará para baixo. Mesmo essa pequena mudança seria suficiente para alterar a trajetória do asteroide, e então ele voaria passando pela Terra. Outra forma é enviar um objeto pesado, como uma nave espacial, em direção ao corpo espacial. Cada objeto pesado tem sua própria gravidade. Portanto, a espaçonave terá que voar perto do asteroide, o que atrairá a nave para sua superfície. Mas os motores da espaçonave resistirão. A nave começará a puxar o asteroide na direção oposta. Isso mudará a trajetória do asteroide e nosso planeta permanecerá intacto. Também podemos colidir o asteroide com a nave espacial. BAM! Ou podemos construir uma estação espacial, como a EEI. Ela seria equipada com um monte de lentes de aumento enormes. Enviaríamos a estação para mais perto do Sol e começaríamos a procurar asteroides potencialmente perigosos. Em seguida, apontaríamos todas as lentes para que os raios do Sol se concentrassem na rocha gigante. O calor começaria a evaporar a matéria da superfície do asteroide. É aí que a física entraria em jogo novamente. A matéria evaporaria para cima e o asteroide se moveria para baixo. Também poderíamos envolver o asteroide em uma película reflexiva, algo como papel alumínio. Normalmente, os corpos espaciais absorvem a maior parte dos raios solares. Mas se o asteroide fosse coberto por alumínio, os raios iriam refletir na sua superfície. Isso criaria uma força de tração fraca, que deve ser suficiente para evitar a colisão. E, é claro, poderíamos anexar motores de foguete ao asteroide. Dessa forma, poderíamos não apenas alterar sua trajetória, mas também controlá-la. Mas isso dependeria do tamanho dele e do número de motores. E então, poderíamos usar essa rocha maciça para lançá-la em outros asteroides maiores. Você olha para cima e percebe um clarão alaranjado brilhando no céu. Um pouco depois, houve um estrondo tão alto que as vidraças em sua volta se estilhaçam. E então vê um pedaço gigante de rocha espacial incandescente bem acima da sua cabeça, vindo em direção à Terra. Ao tocar na superfície, a explosão deixa para trás uma enorme cratera, com 19 quilômetros de profundidade e tão larga quanto o Lago Michigan. Depois disso, 3/4 de todos os organismos vivos em nosso planeta correm risco de vida. Isso aconteceu há cerca de 66 milhões de anos. E o clarão no céu era o asteroide que exterminou os dinossauros. Hoje em dia, as pessoas têm muitas maneiras de se proteger. Tipo, poderíamos nos esconder em bunkers no subsolo e sobreviver. E eles já seriam úteis, uma vez que existem muitos asteroides no céu, só esperando para passar pela Terra, para causar alguns estragos.
Por exemplo, o 1990 MU. Em 2027, ele chegará assustadoramente perto do nosso planeta. Muitas pessoas temem que a força gravitacional da Terra atraia a rocha, que tem o tamanho de 2 pontes do Brooklyn. Nesse caso, ela começaria a se aproximar e, eventualmente, cairia na superfície do planeta. Tal impacto causaria uma onda de choque que seria sentida em outros continentes. Assim que o asteroide atingisse o solo, haveria uma explosão tão brilhante que as pessoas pensariam que um novo Sol teria surgido bem aqui na Terra. A colisão liberaria uma grande quantidade de energia que se transformaria em calor. Tudo ao redor do local do impacto pegaria fogo. E se o asteroide caísse na água, causaria ondas de tsunami mais altas do que o Empire State Building. Muitas cidades costeiras seriam inundadas. A poeira que subiria após a explosão cobriria o Sol. O mundo mergulharia na escuridão. Se a poeira ficasse no ar por muito tempo, o clima no planeta mudaria e a Terra começaria a congelar. Se você acha que um meteorito tão pequeno não causa danos graves, olhe para o meteoro Chelyabinsk. Ele atingiu a Terra no inverno de 2013. Quando a rocha espacial entrou na atmosfera, pessoas a quilômetros de distância ouviram um grande estrondo. O objeto em chamas estava se aproximando da superfície a cerca de 18 km por segundo. No meio do voo, ele se fragmentou em vários pedaços que causaram várias ondas de choque mais fortes. Quando os meteoritos atingiram o solo, houve um grande terremoto, e o tremor após as explosões quebrou as vidraças de 5.000 edifícios. Pessoas em 6 cidades ao redor do local do acidente sentiram os efeitos colaterais da queda, e esse meteorito tinha apenas 18 metros de largura. Felizmente, o 1990 MU apenas passará pelo nosso planeta, e estaremos seguros. Ufa! Mas o próximo asteroide a se aproximar da Terra tem cerca de 5 km de largura e chama-se 3122 Florence. Se esse gigante nos atingir, poderá varrer continentes inteiros da face da Terra. Em 2017, essa rocha espacial chegou muito perto de nós. Ela pode ser vista no céu, mesmo com um pequeno telescópio. Já o seguinte é o maior com que se preocupar: o 1999 JM8. Ele é quase tão grande quanto Manhattan. Tem um hábito enervante de se aproximar da Terra um pouco perto demais para o gosto de todos. O pequeno asteroide chamado 2020 VT4 chegou mais perto do nosso planeta do que todos os outros. Em novembro de 2020, ele sobrevoou o Oceano Pacífico a uma altitude um pouco menor do que a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro. Essa rocha espacial era do tamanho de um carro grande. Se conseguisse chegar à atmosfera terrestre, queimaria completamente antes de tocar no solo. A queda de asteroides e meteoritos é comum em nosso planeta. Felizmente, a maioria deles explode em chamas e queima ao entrar na atmosfera. Marte é o culpado por essas frequentes chuvas de meteoros. O planeta não fica longe do principal cinturão de asteroides do Sistema Solar. Às vezes, a atração gravitacional do planeta vermelho puxa alguns de lá. Então Marte os gira e os arremessa em nossa direção, como se fosse um estilingue. Ou seja, Marte é um valentão. Ainda bem que estamos protegidos por Júpiter. Ele é o maior planeta do nosso Sistema Solar e tem um campo gravitacional incrivelmente forte. Assim, mantém um cinturão de asteroides alinhado e nos protege de sermos constantemente atingidos por chuvas de meteoritos. E isso é uma boa notícia, considerando que Ceres fica no cinturão de asteroides. Essa enorme rocha espacial é tão grande que já foi considerada um planeta. Então, por muitos anos, os cientistas chamaram Ceres de asteroide. Mas em 2006, o objeto espacial foi finalmente classificado como um planeta anão. Ele contém 1/3 da massa total do cinturão de asteroides, que é cerca de 4% da massa da Lua. Se a Terra fosse do tamanho de uma moeda, Ceres seria do tamanho de uma sementinha de papoula. Então, o que aconteceria se um asteroide com vários quilômetros de diâmetro estivesse vindo em direção ao nosso planeta e as pessoas tivessem que detê-lo? Bem, poderíamos quebrar a rocha espacial em pedaços menores. Uma enorme explosão poderia resolver isso. Nem seria preciso pousar num asteroide gigante. Só chegar perto de sua superfície seria o suficiente. Bum! Uma fortíssima explosão dividiria o corpo espacial em vários pedaços grandes e toneladas de destroços. As pedras menores queimariam com o calor liberado na explosão. Isso também mudaria o percurso do objeto. Os fragmentos maiores queimariam ao entrar na atmosfera. Todas as testemunhas dessa chuva de meteoros em comum teriam a chance de admirar um belo show de fogos. Outro meio de proteção pode ser um ariete cinético. Simplificando, seria um objeto enorme enviado em direção ao asteroide que se aproximasse da Terra.
ou poderia ser uma nave espacial pesada. Esse é o método que os cientistas criaram para evitar que Apophis caia na Terra. Esse carinha tem 365 metros de diâmetro e costuma passar pelo nosso planeta, chegando a cerca de 30.500 quilômetros acima da superfície terrestre. O asteroide vai passar perto do nosso planeta novamente em 2029, e existe a possibilidade de que em 2036 ele possa se chocar contra o nosso planeta. Se isso acontecesse, a explosão deixaria uma cratera com mais de 5 quilômetros de diâmetro. No intervalo de 10 quilômetros da zona de impacto, todos os edifícios e túneis do metrô seriam destruídos ou seriamente danificados. O evento também desencadearia um poderoso terremoto. Na área de 50 quilômetros de distância da cratera, os vidros dos carros e das casas seriam estilhaçados. E a 120 quilômetros de distância do local do impacto, um terremoto moveria móveis em edifícios. Uma maneira de impedir tal catástrofe seria construir uma nave espacial pesada. Ela decolaria da Terra, aceleraria e então se chocaria contra o asteroide com uma força enorme. Esse impacto alteraria o curso da enorme rocha espacial e ela desviaria do nosso planeta. Também poderíamos tentar pará-la embrulhando-a com alumínio. Isso tornaria sua superfície refletiva e então a pressão solar poderia mudar gradualmente sua trajetória. Outra alternativa é usar a força gravitacional. Nesse caso, enviaríamos uma nave espacial não tripulada, grande e pesada, em direção ao asteroide. Ela voaria até a rocha espacial e lentamente a puxaria para mais perto com sua atração gravitacional. Uma pequena mudança de curso seria suficiente para fazer o objeto desviar do nosso planeta. Outra forma de proteger a Terra seria construir um sistema de lentes gigantes no espaço. Talvez você já tenha tentado concentrar a luz do Sol com a lente dos óculos. Então sabe o quanto a luz solar pode ficar quente. Agora, tente imaginar muitas lentes gigantes direcionadas para um só ponto. Os cientistas acreditam que focar um feixe de luz muito forte no asteroide faria a rocha derreter e evaporar, mudando lentamente sua rota. E mais uma maneira de nos proteger seria instalar vários motores de foguete na superfície do corpo espacial. Isso transformaria em um foguete e poderíamos definir seu curso daqui da Terra. Estrelas intergalácticas representam um perigo muito maior. Assim como os asteroides, elas voam pelo espaço e podem colidir com qualquer coisa no caminho. O problema é que a massa delas é gigantesca, às vezes comparável à do nosso planeta. Por volta de 70 mil anos atrás, uma dupla de estrelas intergalácticas passou voando pelo Sol. Isso não afetou a Terra, mas causou certa perturbação na periferia do Sistema Solar. É provável que esse evento aconteça novamente, algum dia. A estrela intergaláctica Gliese 710, com cerca de metade da massa do nosso Sol, está se movendo em direção ao nosso Sistema Solar neste momento. Existe a possibilidade de que ela comece a puxar asteroides do lado de fora do cinturão e jogá-los contra nós. E então, as raras chuvas de meteoros que você pode observar hoje em dia se tornarão frequentes. Mas agora, essa estrela intergaláctica está extremamente longe do nosso mundo. E há uma chance maior de que ela passe sem afetar nossa vidinha tranquila. O sol está nascendo, iluminando as árvores, pântanos e plantas enormes da península de Yucatán. Estamos 66 milhões de anos no passado, os últimos dias da Era Mesozoica. Este mundo pacífico ainda não sabe que uma rocha do tamanho de uma montanha está se aproximando da Terra a uma velocidade de mais de 64 mil quilômetros por hora. Parece uma bola de fogo que fica cada vez maior a cada minuto que passa. Em breve, já parece ser maior que o Sol. Dinossauros, vagando pela Terra pré-histórica, não sabem que precisam correr, se esconder, se salvar. Não que isso fosse ajudar. O asteroide bate no planeta com uma força enorme. Ele não para de se mover, até que atravesse a crosta a uma profundidade de vários quilômetros. O impacto deixa uma cratera de mais de 160 quilômetros de diâmetro. Milhares de quilômetros cúbicos de rocha sólida transformam-se instantaneamente em vapor. A queda desencadeia uma série de desastres naturais que acabarão com 80% da vida na Terra. Este é o asteroide que vai acabar com os dinossauros. Todas as criaturas próximas o suficiente para ver a queda não sobrevivem por mais do que alguns segundos, de tão poderoso que é o impacto. Mais perto da cratera de impacto, o solo está coberto com milhares de metros de cinzas quentes, cascalho e entulho.
9 segundos depois, e tudo em muitos quilômetros ao seu redor. Grama, árvores, arbustos, explode em chamas. O que não for queimado nos próximos minutos após a colisão é inundado. Em alguns lugares, as ondas de tsunami atingem uma altura de 305 metros. Terremotos estão começando a sacudir a Terra como nunca antes. Seu poder é equivalente a todos os terremotos que aconteceram no planeta nos últimos 2 séculos, se eles estivessem ocorrendo simultaneamente. Um pouco menos de 1 hora após a colisão, uma rajada de vento chega na área a uma velocidade de 965 km por hora. Ele carrega tudo que foi deixado de pé e espalha os destroços por quilômetros. Um pouco mais longe da zona de impacto direto, o céu começa a escurecer drasticamente. O que parecem estrelas cadentes são, na verdade, detritos chovendo de volta ao planeta. Brilhando em um vermelho ameaçador, eles reentram na atmosfera da Terra e emitem radiação infravermelha. Durante as primeiras horas após a colisão, o céu está quase totalmente escuro. Mais tarde, começa a ficar mais claro, muito, muito lentamente. Nos próximos anos, será algo entre um dia nublado e o crepúsculo. Muitas plantas não sobrevivem à escuridão e à ausência de luz solar. A cinza fica no ar por meses. É por isso que quando chove, a água é altamente ácida. Os incêndios continuam aumentando. Eles produzem toneladas de toxinas que destroem a camada de ozônio, pelo menos por algum tempo. A Terra enfrentará tempos difíceis. Mais de 30 mil objetos que estão circulando a Terra atualmente podem atingir o nosso planeta. A NASA considera cerca de 1.500 deles potencialmente perigosos. Essas rochas espaciais são os restos que sobraram após a formação do Sistema Solar há cerca de 4,6 bilhões de anos. Se um desses objetos atingir o nosso planeta, as consequências serão imprevisíveis. Elas podem variar de vidros e janelas quebradas a todas as formas de vida sendo varridas da face da Terra. Infelizmente, no nosso caso, é provável que seja a segunda opção. Em 2004, os astrônomos descobriram um asteroide enorme próximo à Terra. As primeiras observações mostraram que a chance da rocha espacial atingir o nosso planeta era um pouco maior que 3%. O asteroide foi chamado de Apophis. Tem mais de 335 metros de diâmetro e pesa cerca de 20 milhões de toneladas. Teoricamente, ele cruzará o céu exatamente na sexta-feira, 13 de abril de 2029. Acho que isso é ironia cósmica. O Apophis passará a uma distância de 30.500 quilômetros da superfície da Terra. Os cientistas têm quase certeza de que o invasor não vai colidir com o nosso planeta. Além do mais, eles estão super animados com a possibilidade de ver esse objeto espacial mais de perto. E não apenas eles, até 2 bilhões de pessoas poderão ver a olho nu a passagem do asteroide. Mas, mesmo que essa rocha espacial possa não colidir com o nosso planeta em 2029, isso não significa que não retornará 7 anos depois, em 2036. E é quando a vida como a conhecemos pode não existir mais. A atração gravitacional da Terra provavelmente trará o asteroide para mais perto, e quando voltar quase uma década depois, estará em uma rota de colisão mais próxima. Então, o que aconteceria se Apophis ou qualquer outro asteroide desse tamanho colidisse com o nosso planeta? Ele cairia na Terra a uma velocidade de mais de 1.600 km por hora. Por causa do seu tamanho enorme, a fricção do ar não seria capaz de retardar o invasor. A crosta terrestre finalmente pararia o asteroide. O impacto se transformaria em vapor não apenas da rocha espacial em si, mas também de um grande pedaço da crosta do planeta. A colisão achataria até mesmo edifícios de concreto armado a muitos quilômetros de distância da cratera. Se o asteroide caísse no oceano, ondas gigantes atingiriam várias centenas de metros. Elas limpariam os litorais das proximidades. Alguns detritos viajariam tão rápido que deixariam a atmosfera e começariam a orbitar a Terra. Mas a maior parte dos escombros choveria de volta ao planeta. Isso aqueceria a atmosfera até ficar tão quente quanto um forno. Incêndios florestais estariam se espalhando pelo mundo todo. Qualquer coisa não protegida no subsolo seria cozinhada em um piscar de olhos.
E então, por 1 ano ou até mais, a Terra teria a mesma aparência de depois que o asteroide a atingiu há mais de 60 milhões de anos. Cinza, fuligem, ausência de luz solar, um lugar sombrio. A propósito, em 2015, os astrônomos notaram um asteroide de aproximadamente 400 metros de largura apenas 3 semanas antes de ele passar assustadoramente perto do nosso planeta. Se seu curso tivesse sido um pouco diferente, as pessoas não teriam tido tempo de evitar a colisão e se salvar. Isso significa que se um gigante semelhante se dirigisse à Terra, estaríamos condenados? Não se preocupe, as pessoas ainda teriam uma chance de sobreviver. Por um lado, poderíamos usar uma nave espacial para tirar esse visitante do espaço sideral de seu curso, ou poderíamos de alguma forma explodi-lo em pedaços. Os cientistas também poderiam desacelerar a rocha com a ajuda da luz solar concentrada. Ou as pessoas provavelmente poderiam puxá-la com um trator gravitacional. Essa é uma nave espacial teórica que pode influenciar objetos no espaço sem tocá-los. Em filmes de ficção científica, um asteroide enorme muitas vezes surge repentinamente na Terra e acaba sendo uma surpresa desagradável para os astrônomos. Ele voa em direção ao nosso planeta a uma velocidade vertiginosa e é descoberto semanas ou mesmo dias antes da colisão. No mundo real, os cientistas estão constantemente observando todos os objetos mais ou menos grandes na vizinhança da Terra. Isso significa que haveria muito tempo para fazer algo antes que o inevitável acontecesse. Existem 3 tipos de missões que os cientistas podem preparar em um curto espaço de tempo. Tipo 0. Quando uma nave espacial pesada se arremessa contra o intruso com um único objetivo: tirá-lo de seu curso. Nesse caso, os astrônomos teriam que contar com as informações já disponíveis. A missão tipo 1 envolveria um robô de investigação. Ele seria lançado primeiro para obter mais informações de perto sobre a rocha espacial. Só depois disso é que a espaçonave principal seria lançada. Com informações mais precisas, sua jornada seria muito mais produtiva. E se os cientistas escolhessem a missão tipo 2, um robô de investigação e uma pequena nave espacial seriam enviados ao mesmo tempo. A espaçonave tiraria o asteroide um pouco do seu curso. Em seguida, o robô coletaria todas as informações necessárias. Com base nesses dados, a espaçonave terminaria seu trabalho com um segundo impulso mais ajustado. Se nenhum desses métodos funcionasse, as pessoas poderiam tentar ir fundo para o subsolo, ou até mesmo construir um abrigo no fundo do oceano. Mas neste caso, precisaríamos encontrar fontes de energia que pudessem nos ajudar a sobreviver por pelo menos várias décadas. Além disso, as pessoas teriam que criar um sistema de suporte de vida que de alguma forma mantivesse o ar e a água frescos. Outra opção, que não parece realista no momento, seria ir para o espaço. Não poderia ser uma órbita baixa da Terra, cerca de 1930 quilômetros acima da superfície do planeta. Os detritos que voariam com impacto poderiam facilmente atingir essa altura. Isso provavelmente deixaria as pessoas com 2 opções: a Lua ou Marte. Infelizmente, no momento, não temos ideia de como construir uma colônia espacial autossustentável e não há muito tempo para descobrir.